Ok, pessoal, então eu vou, para a gente começar no horário, respeito a todo mundo que já chegou, ok? Vou deixar o painel aqui do chat, vou deixar ele de lado aqui um pouco, depois eu abro aqui conforme vocês vão fazendo as participações, ok? Então, boa tarde a todos. Obrigado pela disponibilidade de tempo de vocês. Eu sei que antes do feriado é sempre um desafio, né? A gente está na correria para arrumar as coisas e para passar o feriado. Então, vamos aproveitar esse tempo agora que vocês conseguiram na agenda, ok? Vamos ver se o PowerPoint me ajudar. Tá. Eu vou passar alguns avisos aqui para vocês, ok? Primeiro deles, no final dessa apresentação, vocês vão ganhar um presente. Então, peço para vocês segurarem até o final. A gente vai ter muito conteúdo interessante para discutir com relação à persuasão, como usar a engenharia de valor. Então, no final, vocês vão ter um presente para conseguir melhorar as vendas. Tá? As perguntas, elas podem ser feitas no Q&A e as perguntas, elas podem ser votadas. Então, no final, a gente vai olhar quantos likes tem em cada pergunta e a gente vai pelas perguntas aí que vão ter mais curtidas, ok? Vamos lá, então. Um outro aviso vocês podem aumentar o meu vídeo ou o PowerPoint fazendo a movimentação aqui horizontal dessa linha onde tem o pontilhado, conforme eu estou mostrando no PowerPoint, ok? Não sei se todos entenderam, mas essa é a forma aqui que vocês podem compartilhar. Olhar o vídeo onde eu estou falando e a tela onde eu estou compartilhando. Ok? Deixa eu deixar o painel aqui do lado. Vamos lá. Pessoal, o que vocês acham que é a principal causa para vocês ou para a empresa de vocês para ela não estar performante, para ela não vender tanto quanto vocês gostariam de vender? Acho que esse é um principal ponto, né? E eu sempre, quando eu vou fazer mentoria, eu vou fazer consultoria, sempre tem essa discussão, que é o seguinte: a queda nas vendas, né? Se vocês forem no Google e fizeram uma análise sobre o que o Google traz com relação a causas de problemas em vendas, problema de queda nas vendas, vai vir esse resultado. Os 2 erros mais comuns, 9 motivos que impedem as vendas, os 6 principais motivos. O que a gente consegue identificar com isso? Eu fiz uma analogia aqui para provocar um pouco vocês, ok? Eu comparo com a queda nas vendas com uma queda de uma aeronave. Tá? Não é um único problema, é uma somatória de fatores que vão levar a sua queda no desempenho em vendas. Okay? Então, até essa reportagem ele mostra que um procurador ele buscou culpar um único indivíduo com relação ao acidente da TAM que aconteceu no aeroporto de Congonhas. E é claro isso, é notório, né, que um acidente desse, se não é culpa de um indivíduo, é uma somatória de fatores. E eu faço essa analogia também com vendas, né? Então, como que seria esse comparativo das causas que eu tenho, por exemplo, com uma queda de uma aeronave, com a queda nas vendas, né? Então, o time de vendas, ele pode não estar capacitado, então, aí o fator humano entra em vários pontos. O conteúdo dos ativos, os ativos aqui, o que eu digo? São as propostas, são as apresentações, são os conteúdos que vocês disponibilizam em landing page para o prospect fazer download
Esses são todos os ativos, que eles são vídeos que a empresa de vocês faz. Então, esses ativos eles podem não ser persuasivos. Né? A manutenção, o que eu vejo? O líder de vendas, ele não faz coaching. Então, existe uma confusão aí entre fazer feedback, dar feedback, cobrar o pipeline de vendas e fazer coaching. São três coisas completamente distintas. Então, não existe muito essa cultura do coaching, até o nome coaching no Brasil, acho que acabou tendo uma visão mais pejorativa sobre ele. Então, o coaching é quando o líder de vendas, o gestor, o coordenador, quer dizer, o líder de vendas, ele consegue sentar junto com o vendedor, tá? E ouvir o call dele, dar o feedback do que está acontecendo naquele momento que ele está entendendo que aquilo dali, de repente, pode ser feito de uma forma diferente. Tá? Então, o coaching, ele é trabalhar o cérebro do vendedor para ele mudar um comportamento, ele mudar uma forma que ele faz uma coisa. Não é um treinamento. Um treinamento quer dizer uma coisa diferente, quer dizer, você vai trabalhar a proficiência do vendedor em determinado ponto, se ele tem falhas em prospecção, se ele não conhece como criar rapport, esse tipo de coisa. Então, se você tem baixíssima proficiência, é mais um treinamento do que fazer um coaching. Então, aqui, para mim, eu vejo que tem muito problema de coaching nas empresas. Motivação. Tá? Tem três formas aqui de motivar. Você pode motivar pelo medo, você pode motivar pelo que a gente chama da cenoura, né, que é a questão salarial, ou você pode motivar por propósito, que é a melhor forma de motivação. E eu sinto muitas vezes que as equipes ficam com baixa motivação. Um outro ponto aí que seria a perda de controle. Né? Na frente do prospect, tá? O vendedor ele não consegue falar de negócio, ele não consegue articular negócio. Ele vai falar de característica de produto, ele fala muito da empresa dele e fala pouco da empresa do cliente, acaba não conhecendo sobre o negócio, o segmento de negócio do cliente. Então, isso é um dos principais pontos que a gente vai ver mais para frente. O que seria essa pane elétrica? Né? Vamos imaginar que existe toda a integração aí do avião, do parte mecânica, do parte hidráulica, enfim. Na empresa também eu tenho a integração chave entre os times de vendas e os times de marketing. Essa falta de integração que eu vejo muitas vezes, aquela eterna briga, fala a área de vendas dizendo que os leads que estão chegando não são qualificados, que a área de vendas está gastando muito tempo acabando fazendo qualificação dos leads. Por outro lado, a área de marketing diz que os leads são qualificados e estão chegando na quantidade correta. E eu vejo que isso não sai do outro lado, quer dizer, não para de pé, a empresa não tem uma integração correta, ainda mais hoje que, quando a gente fala, por exemplo, inbound, é muito difícil até você saber aonde que termina marketing, começa a vendas e vice-versa. Tá? Existe uma intersecção aí muito grande entre as áreas. O controle do tráfego, adequação dos comportamentos do vendedor ao perfil do comprador. A gente vai ver um exemplo interessante um pouquinho mais para frente disso. E uma das coisas é a abordagem human to human. Tá? E essa falha de instrumentos. Eu preciso, para justificar um projeto, uma justificativa financeira. Seja na minha empresa, que é super pequena, que é uma empresa de treinamento, uma empresa de consultoria, eu preciso ter uma justificativa financeira. Agora, vocês imaginam uma grande empresa que está disputando o orçamento, a unha, os executivos estão disputando esse orçamento, se ele não vai ter que fazer um business case, fazer uma justificativa financeira. Então, a gente vê que são vários pontos aqui, vocês podem ter se identificado com algum deles, ok? Então, a gente concorda aqui que aumentar a performance de vendas, ela necessita esse olhar para vários fatores e não somente para um único fator. Concordamos nisso daí? Ok. Então, quais são os principais desafios para os times de vendas e marketing? Então, aqui eu não estou trazendo que só vendas, eu já estou trazendo essa integração, quer dizer, os dois times em conjunto, ok? Primeiro desafio,
Tem pesquisa que mostra claramente, e os números são altos, tá? 27% dos executivos declara que os vendedores eles não entendem sobre negócio, não entendem sobre o segmento de negócio do cliente, não sabem articular essa questão de valor e possivelmente aqui é uma venda de produto, uma venda falando só de características. 25% declaram que os vendedores têm dificuldade de se comunicar com eles, como executivos. Do lado direito aqui, a gente vê que as pesquisas, uma pesquisa do IDC mostra que 95% dos projetos nas empresas, eles exigem essa justificativa financeira. Tá? Então, é colocar a mão na consciência. Assim, pô, será que eu estou fazendo realmente nas minhas propostas, nas minhas apresentações? Será que eu estou customizando, eu estou fazendo uma justificativa financeira para viabilizar os projetos? Tá? E eu fiz uma pesquisa junto com o Baguete. Nós disparamos uma pesquisa para os CIOs e a gente teve mais de 100 e poucas respostas. E eles declararam que 70% aí dos fornecedores raramente ou nunca apresenta justificativas financeiras. Então, esse é um gap de valor claramente que a gente identifica no mercado. Tá? Outros desafios para a área de marketing e vendas. Tá? Hoje, no processo de vendas, até vocês podem ver muitas discussões com relação ao formato novo do funil de vendas, né? Que não seria mais aquele funil em V, porque a maior parte dos clientes, de repente, ela não entra no topo do funil. Ela já entra mais avançado no funil pelo seguinte, a primeira informação desse slide aqui, 70% do processo de compra hoje, dessa venda mais complexa, ele é feito sem o comprador falar com uma empresa fornecedora. Então, você vê como muda o jogo. O fornecedor, o comprador hoje, ele tem muito mais poder, ele tem informação. Então, ele entra num grupo de WhatsApp, ele vai conseguir informações sobre vocês, ele vai na internet, ele vai no Reclame Aqui. É muito difícil hoje vocês terem muito mais informação do que os compradores. Então, como é que vocês conseguem se antecipar a isso? Como é que vocês trabalham o conteúdo em todas as fases do funil e não só na fase inicial, que é de topo do funil? Então, hoje, se eu for analisar a jornada de compra do cliente, né, eu posso fazer desde a fase de necessidade, onde o cliente está identificando que ele tem um problema, ele se dá conta que ele tem um problema, ele vai fazer descoberta de fornecedores, vai começar a balizar, fazendo essa consideração, até ele tomar uma decisão. A influência do vendedor hoje, ela está muito relacionada ao apoio de conteúdo, seja pelo site, o conteúdo que ele vai ter para fazer apresentações, um conteúdo persuasivo, a quantidade de cases que ele vai ter para demonstrar. Então, isso hoje é muito importante, esse apoio do conteúdo. E o outro ponto, como ser humanos, nós desejamos emoção. Essa é a minha visão. E produtos, vocês acham que produtos têm emoção? Vocês acham que empresas têm emoção? Não tem emoção. Quem é que tem emoção, pessoal? As pessoas têm emoção. Nem produto, nem empresa. Então, dito isso, eu faço uma provocação para vocês. Imagina esse cenário do vendedor sendo o lobão, que é uma figura direta, firme, ela com certeza é uma figura dominante, né? Ele pode ser percebido como uma pessoa com raiva, muitas vezes, uma pessoa arrogante, né? Ele é muito confiante, e um comprador,
que é o Silvio Santos, que é uma pessoa persuasiva, uma pessoa com um sorriso fácil, uma pessoa alegre, né? O que vocês acham que pode dar errado nesse processo de venda de uma pessoa que é dominante com uma pessoa que é persuasiva? O Lobão, ele provavelmente vai querer falar em determinados momentos que o Silvio Santos está falando. Por quê? Porque o persuasivo, ele acaba falando mais. Ele gosta de falar, ele gosta de pessoas. E o vendedor, que ele é dominante, ele vai querer ser mais direto, ele vai, de repente, pular para o fechamento, de repente, mais rápido. O Silvio Santos vai querer ouvir sobre os projetos dele, sobre os sonhos dele, coisas voltadas a pessoas. Já o dominante, ele já não vai ter tanto essa visão de pessoas como influente. Então, vocês acreditam que aqui teria que ter uma adaptação de comportamentos e de estilos comportamentais para essa venda aqui vingar? Então, é chave na venda nós nos conhecermos antes de tentar conhecer o comportamento do nosso comprador. Então, é a abordagem do human to human aqui. Então, para eu ser persuasivo, eu tenho que entender meu comportamento e entender do meu cliente. Então, concordamos que existe a necessidade de um discurso de negócio. As pesquisas mostram que os executivos estão reclamando que os vendedores não sabem falar de negócio, não sabem abordar as questões do segmento aonde os clientes estão inseridos e, por outro lado, também não estão fazendo as devidas justificativas financeiras, né? Outro ponto que a gente viu que é chave hoje é como o conteúdo influencia na venda. Seja um processo de inbound ou uma abordagem de outbound, o conteúdo é muito importante. E a questão de comportamentos e emoções na venda é outro ponto-chave. E aí vem a pergunta. O nosso webinar de venda de valor com engenharia, né? Como que a engenharia de valor vai me ajudar? Vamos lá, eu tenho três pilares. Um pilar da metodologia, que eu vou entrar em detalhe em cada um, explicar para vocês. A metodologia, a neurociência e a abordagem human to human. Ok? A metodologia. Eu criei um passo a passo detalhado com exemplos, né, bem claros assim de aplicação prática e templates para isso, que vão desde o início a definição do perfil ideal do cliente, como é que você vai segmentar, como você depois vai preparar a sua proposição de valor, vai entender a jornada de compra do cliente, isso vestindo o sapato e o coração do seu cliente, até a fase de fechamento e entrega dessa oferta de valor que você propôs a ele. Então, tem um uso de ferramentas e automação para outbound ou para inbound. Isso daqui no curso a gente entra muito em detalhe. É a aplicação na prática mesmo, né? E os exemplos que vocês vão ver de resultados, vídeos de depoimento de resultados onde foi implementada engenharia de valor que teve um resultado significativo no aumento de vendas e redução do churn. Então, a metodologia. Como ela começa? Eu tenho a preparação dos dados. Eu tenho que pegar o máximo de informações que eu tenho das vendas anteriores, ou se eu não tenho vendas ainda, do que eu tenho do MVP, de algum planejamento. Eu vou pegar os dados de marketing, acesso ao site, as melhores propagandas, as melhores apresentações, enfim. Eu vou reunir o máximo de informações que eu tiver. E a engenharia de valor, ela vai ajudar você a definir o perfil ideal do cliente. Então, você vai fazer uma segmentação que não é uma segmentação rasa, é uma segmentação profunda, tá? Então, você conseguiu definir quais são os seus diferenciais. Com isso, você identificou claramente o seu perfil ideal do cliente, montou a sua abordagem de negócio para a proposição de valor, e com isso você já tem uma mensagem de negócio. Okay? Você montou a sua abordagem.
quais são os desafios do cliente, os desafios do segmento que o seu cliente está envolvido. Você fez um cruzamento de os desafios de negócio com o cliente com os módulos do seu produto e conseguiu fazer a justificativa financeira. Você montou a base da engenharia de valor. Feito isso, o que nós vamos fazer? Você passa para a geração de demanda. Eu preparei todo o meu arsenal. Agora eu vou para a geração de demanda. Eu tenho ações que elas são chamadas ações de brand, ações de marca, que vão ser o seu site, você vai poder fazer webinar, vai criar material de apoio, vai fazer seminários, e eu tenho as ações que são as ações de performance. Eu vou fazer uma campanha de inbound, campanha de calls com outbound, de e-mails, vou fazer um almoço executivo, uma visita do cliente, isso é a ação de performance, ok? Então, eu criei as minhas ações de geração de demanda. Eu ajudo vocês aqui a criar essas ações de geração de demanda com conteúdo persuasivo. Qual o melhor copy de e-mail para chamar o cliente para um evento? Como é que eu vou usar dentro de um e-mail de outbound a minha mensagem de justificativa financeira? Então, todo aquele conteúdo que eu montei na fase 1 de engenharia de valor, eu vou usar nas iniciativas de geração de demanda. Então, fiz a geração de demanda, o que vai acontecer? Eu começo a ter respostas, eu começo a receber leads. Então, eu já entro com esses leads no meu pipeline. Se ele é um pipeline de inbound ou de outbound, enfim, quantas fases ele vai ter, isso depende de empresa para empresa. Essas fases, esse desenho do processo. Mas, para todas, vocês têm uma entrada desses leads. E o que acontece com isso? Eu tenho que fazer uma análise desses leads. Esses leads, eles estão chegando, eles têm a qualificação que a área de vendas gostaria, ou que a área de marketing setor. Se eles não têm, se é um lead inadequado, ele tem que voltar essa informação da parte de planejamento e repopular e replanejar a parte de engenharia de valor. Esse plano aqui, ele é vivo. Então, esse lead, ele passou do processo de qualificação, ele foi ok, ele entrou no ciclo de vendas do pipeline. Ele evoluiu, mas acabou não fechando uma proposta. A gente perdeu. Bom, essa análise de win-loss review, que lá em cima vocês podem ver ganho e perda, ele tem que voltar também e popular. Pô, será que a gente está com preço competitivo ou não está? A nossa mensagem de valor, a gente acha que ela está sendo uma mensagem de valor, mas de repente ela não está. Tá? Então, isso daqui é o passo a passo que no treinamento a gente vê em detalhe cada um desses itens. Tá? Agora a gente vai entrar numa parte que envolve a neurociência. Então, a gente viu a parte de metodologia da engenharia de valor. Vamos entrar na parte de neurociência, ok? Será que as nossas decisões de compra, elas são sempre lógicas? A maior parte das pessoas acredita, né? A gente tem em mente que a gente vai fazer uma decisão analisando valores, retorno de investimento, ok. A gente acaba fazendo, mas será que a gente não toma decisão, às vezes, que elas não são com toda essa lógica que a gente imagina? Eu faço aqui uma provocação para vocês, tá? Para responder, quanto custa a bala se o cookie custa R$1 a mais que a bala? Eu vou dar um tempinho aqui para vocês pensarem enquanto eu tomo uma água, para vocês verem qual é a resposta. Para aqueles que já participaram de alguma apresentação minha, não é muito justo que vocês, de repente, já sabem a resposta, ok? Mas vamos lá. Quanto custa a bala se o cookie custa R$1 a mais que a bala? Tá? Para quem pensou que era 10, a resposta é errada. Tá? A resposta é 5 centavos. Tá? 95% das pessoas acabam errando a resposta. E por que isso? Porque o nosso cérebro primitivo, eu vou mostrar para vocês depois essa divisão, os tipos de cérebro que a gente tem, por que nos induz a tomar essa decisão que é errada. O nosso cérebro primitivo nos levou a tomar uma decisão agora.
O nosso cérebro primitivo fez a gente errar. E a gente foi no que era o que o nosso cérebro trouxe, que é o mais instintivo, tá? Foi responder o que vem de bate-pronto. Outra aposta aqui para vocês. Opção 1, eu tenho 50% de chance de ganhar R$1.000, 50% de chance de ganhar 0. Qual é a minha segunda opção? Eu tenho 100% de chance de ganhar 500. Qual opção vocês escolheriam? Então, eu imagino que a maior parte também acabou escolhendo a opção 2, ok? Então, essa opção não quer dizer que ela está errada ou que ela está certa. O ponto aqui interessante é o seguinte: as duas opções, elas têm matematicamente a mesma probabilidade. Só que o fato de você ter ali os 100% de chance de ganhar nos induz a tomar uma decisão. Então, isso é claro que envolve, no caso, a gente pensar como a gente vai fazer as nossas peças de campanha, como que a gente vai utilizar a neurociência a nosso favor. Agora, mais uma aqui que é interessante também. Primeira opção, 50% de chance de perder 1.000 e 50% de chance de perder 0. E a opção 2, 100% de chance de perder 500. Qual que vocês escolheriam? A maior parte vai escolher a opção 1, porque aqui é fator psicológico, é muito mais sobrevivência aqui. Aí o seu cérebro primitivo ele vai atuar muito mais forte. Ninguém quer perder. Antes do que ganhar, mais forte do que ganhar, você não quer perder. Então, esse 100% de chance de perder 500 nos induz a ir para a opção 1. Tá? Então, essa opção 2, ela molda essa percepção que você vai perder 500. Okay? Então, de novo, é uma amostra aqui dessa parte do cérebro, desse tipo de cérebro, que ele é chamado reptiliano. É o cérebro instintivo. Se a gente fosse fazer uma analogia aqui com software... Opa! Voltou. Desculpa, caiu aqui a conexão. Tá. Todo mundo aqui, só a minha conexão aqui que caiu. Deixa eu voltar com a apresentação. Tá? Então, essa parte do cérebro, esses três, entre os três, o reptiliano que é esse cérebro que é instintivo, que é o cérebro da sobrevivência. Esse é que fez vocês pularem para uma conclusão errada nos exercícios anteriores. Tá? Então, o cérebro que pensa a parte lógica, né? Eu estava iniciando a explicar para vocês uma analogia com software e acabou caindo a conexão. É o seguinte, eu tenho o neurocórtex, esse cérebro racional, como sendo, de repente, o Office, um software, um aplicativo, e eu tenho o sistema operacional, o software sistema operacional seria o nosso cérebro instintivo. Ele é o primitivo, ele é esse da sobrevivência, ok? Então, eu tenho que ativar esses pontos que são de lógica e eu tenho que ativar pontos que são de emoção, de credibilidade. E isso que a gente vai ver agora. Tá? Então, a neurociência, que apoia, que eu tomo como base isso para fazer a engenharia de valor, tá? Ela direciona aqui, ela aciona 3 elementos de persuasão que tem que ser usados ao mesmo tempo. Eu tenho a lógica, as emoções e a credibilidade. Então, eu não posso fazer eles de forma isolada. Eu tenho que conseguir fazer eles ao mesmo tempo. E isso, no curso, na parte de engenharia de valor, eu ajudo vocês a montar
as abordagens, e uma abordagem que pode ser usada numa reunião, pode ser usada num site, pode ser usada nas peças de vocês, mas a gente tem que usar os três juntos. Okay? Então, as áreas de impacto da parte lógica que você vai impactar o seu cliente. Tá? Provavelmente, o seu cliente ele deve estar pensando em questões que podem envolver a prevenção a risco, aumentar a receita. Né? Eu acho que aumentar a receita, acho que é difícil um cliente que você vai conversar que ele não tem o objetivo de aumentar a receita. Corte de custos, essa também é uma constância dentro das empresas, sempre tentando otimizar os processos para redução de custo. Tá? E essa questão da melhoria e produtividade de processo. Então, invariavelmente vai envolver isso daqui na parte lógica quando você estiver conversando com o seu cliente. Então, como é que eu consigo vincular essas necessidades e metas dos clientes com uma solução? Tá? Eu trago alguns exemplos aqui para vocês. Crescimento de receita. Eu posso ter um módulo na minha aplicação, que ele é um módulo de planejamento de demanda. Qual é o benefício que eu vou ter planejando melhor a demanda? Eu vou ter um aumento de 50% nessa atividade. O que vai acontecer? Se eu sou uma empresa de varejo, eu vou ter mais produtos na gôndola, não vai faltar produto na prateleira. E com isso eu consigo ter esse crescimento de receita. Eu vou acertar melhor a minha demanda. Ok? E aí, uma declaração de cliente, um caso de sucesso de cliente pode ser a evidência desse processo. E outro ponto, por exemplo, com redução de custo. Né? O cliente ele tem como objetivo reduzir custo. Eu tenho um módulo, depende do meu sistema, que é de gestão de fretes. E essa gestão de frete, com melhor roteirização dos caminhões, eu vou conseguir fazer uma redução de 25% na conta frete. Isso daqui significa dinheiro no bolso dele. Significa retorno de investimento. E qual é a evidência? Eu vou pegar um depoimento de um diretor de logística da empresa tal, ok? Agora, o que pode estar envolvido com isso que a gente tem que tomar muito cuidado, ok? Essas questões de negócio, não necessariamente nós estamos concorrendo. Eu estou trazendo aqui um exemplo de treinamento. Eu posso achar que estou concorrendo com um outro treinamento de vendas, mas, na verdade, o executivo que vai contratar meu treinamento, o que ele está pensando? Eu posso comprar uma série de tablets para dar para o meu time de vendas ou eu contrato um treinamento de vendas. Você entende que, às vezes, o nosso concorrente é outro projeto dentro da empresa e a gente está concorrendo por orçamento. Então, como é que a gente vai descobrir essas questões de negócio que estão passando na cabeça do cliente? Okay? Então, isso envolve a questão de persuasão também, a questão lógica. Okay? Passando da lógica para a parte das emoções. Aí vocês podem pensar assim, como é que eu trabalho as emoções do cliente? Né? Eu tenho nas minhas apresentações, isso daqui tem estudo, né? que amparando cientificamente isso. Quando a gente vai fazer uma apresentação, por exemplo, se eu estou fazendo só um call com o cliente e eu não estou fazendo apresentação nenhuma, ele vai guardar 10% desse conteúdo. Se eu faço só visual, ele vai guardar 20%. Se eu uno os dois, como eu estou fazendo com vocês, eu estou fazendo visual e eu estou fazendo com áudio, tá? Vocês vão guardar 80%. Então, aqui é onde eu estou estimulando o cérebro reptiliano, ok? Então, o cérebro reptiliano ele é responsivo ao visual. Ele é muito apelativo para o visual, tá? Então, como é que eu faço esse apelo visual para ele? Ele trabalha por contraste, essa cognição. Então, eu tenho que mostrar o visual do que era o antes. Então, eu tenho processos que tinham muitas etapas. Agora, depois de implementado, eu vou ter poucas etapas. Eu vou ter uma redução de custo nesse processo. Eu tinha muitas pessoas, agora eu vou passar a ter poucas pessoas. Eu tinha uma receita X, agora eu vou passar a ter bem mais X de receita. Então, em outras palavras, aqui é você mostrar realmente o resultado visual, o que é o antes e o que é o depois. Esse contraste
é o que vai trazer esse apelo das emoções. Okay? Qual indústria que está trabalhando muito bem com esse olhar de trabalhar com as emoções do cliente? A indústria de ração para cachorro, ela está assim, aproveitando bem desse momento da neurociência e ela fez essa mudança. Como é que era antes? Eles tinham rações para cachorros de porte grande, pequeno, os cachorros que eram jovens e os velhos. Agora, como é que eles tratam? Eles tratam pelo bolso e pela emoção do comprador da ração. Então, vamos pegar o grupo 4, que tem o cachorro como um neto. Olha a propaganda da Ana Maria Braga, que ela também, o programa dela, ela é uma gourmet. Então, o cachorro está comendo à mesa com ela, está na mesma altura do que ela. Então, assim, tá igualando o cachorro, de certa forma, com ela na refeição. Tá? E ela com cabelo branco. Então, imagina o avô e a avó que tratam um cachorro como um neto. Eles já estão numa fase da vida que a saúde é muito importante para eles. O que eles vão fazer? Eles vão pagar um preço premium por essa ração. Eles vão ter pouca objeção a preço. Agora, diferente disso, é o grupo 1, aquele cachorro que é como um animal mesmo. Ele é funcional. Ele cuida da casa fora e, às vezes, ele está dentro de casa. Então, o preço vai ser uma coisa mais importante. Então, eles tratam isso dessa forma. O grupo 2 ali, o cachorro como um pet, você vê que o cachorro abraçando a pessoa, então, claramente, está trabalhando emoção nesse momento da jornada de compra do cliente. No momento que ele vai decidir, está mexendo com emoção. E aqui mais um exemplo para vocês, para consolidar essa questão que as pessoas elas tomam decisão de compra emocional por razões lógicas. Então, você tem antes o cachorro com problema, você cuida com o cachorro com a ração premium e ele vai estar correndo feliz da vida. Ok? E a questão da credibilidade, né? Então, para ganhar esse negócio, você tem que estimular essa parte do cérebro que mexe com a credibilidade. Tá? E a gente se auto-intitular, se eu colocar lá no meu site um selo de qualidade, tá? Será que isso daí vai adiantar? Quais são as 4 formas que eu tenho de provar que eu estou oferecendo realmente valor para um cliente? Eu posso falar a meu respeito, né? Eu tenho os clientes falando a meu respeito, eu tenho que terceiros, especialistas externos falam a meu respeito e eu tenho experiências documentadas a meu respeito. Então, eu imagino que só cobrem esses 4 pontos. Não teriam outros aqui quando você vai falar de credibilidade. Qual é o cuidado? Tá? Só 13% dos compradores, isso daqui tem pesquisa que reforça isso, só 13% dos compradores eles consideram que os fornecedores criam conteúdo de credibilidade. E nisso, o que a gente tem que fazer? Exemplos do que eu faço de engenharia de valor com os meus clientes. Tá? Eu vou criar aspas dos clientes com depoimentos genuínos, eu vou fazer vídeos. Se vocês forem no meu site, vocês vão ver o depoimento do Eduardo Ketz, da DV Box, que eu fiz, ele participou, fez o treinamento, treinei a equipe e fiz a consultoria para ele para implementar a engenharia de valor. A gente conseguiu reduzir o churn e aumentou as vendas em 250%. Vocês vão ouvir esse executivo falando do retorno que ele teve. Na Orça Fácil, que também eu fiz o treinamento, implementamos a engenharia de valor, e eles tiveram um recorde de vendas. Eu faço parte do conselho da Orça Fácil. Então, vocês vão ouvir dos executivos. Tá? Isso é muito importante. Outros pontos. As aspas no site que vocês podem ver. Os depoimentos aqui do Gustavo Fragoso e do Marcelo Fetti, que é diretor da Softplug, que eu fiz o treinamento presencial para eles. Esses depoimentos é que eu tirei do LinkedIn. Então, o que a gente pode explorar? Eu jogo no LinkedIn uma imagem do evento, faço uma dinâmica para o pessoal postar e se engajar fazendo os depoimentos. Então,
são outras pessoas dando depoimento do que acharam do curso, do que acharam do conteúdo. Tá? A parte de terceiros. Tá? O Sales Coaching, ele é mencionado aqui como entre os 8 lugares com dicas de vendas no curso de Devo, tá? Que é uma referência hoje aqui em São Paulo também, os cursos para grandes empresas, pequenas, startups também. No site da Sales Hackers, eu sou uma referência também para curso de vendas, para Inside Sales, então sou mencionado aqui. Então, esse é um ponto interessante de vocês trabalharem também, depoimento de terceiros, ok? De especialistas, e isso já me ajudou muito em vendas. Tá? Beleza, o que a gente fechou? Vocês entenderam sobre a metodologia e a gente passou agora à neurociência, que a gente precisa fazer um apelo sobre a lógica, trabalhar as emoções também na parte visual e trabalhar a credibilidade. Só que eu tenho que fazer os 3 juntos, ok? A gente vai para a parte agora de pessoas, human to human. Apesar de eu falar que o curso é B2B, mas a verdade é que a gente tem agora muito mais forte human to human. Então, mesmo você vendendo de empresa para empresa, com um monte de automação, a gente continua vendendo de uma pessoa para outra pessoa. A gente tem que conquistar rapport, enfim. O que eu tenho? O time interno, né? Os empreendedores, CEOs, os donos da startup, os líderes de venda, os times de pré-venda, de vendedores, tentando convencer, tentando ser persuasivos com os times externos, os decisores, os compradores nas outras empresas, ok? Então, o que a gente tem dentro desse ambiente? As pessoas compram de pessoas que elas confiam. E essa confiança, ela vem, de certa forma, de uma fórmula simples. Né? O quanto de credibilidade você tem, vezes o rapport, que é a sua capacidade de criar relacionamento, a sua capacidade de empatia, isso dividido pelo risco. Então, nenhum cliente quer tomar risco. Tá? Então, essa credibilidade, essa confiança, tá? Você vai conseguir transformar ela, demonstrar, através de um grau de especialização no negócio do cliente. Tá? Demonstrando conhecimento sobre o segmento, sobre os desafios do cliente, quais são os problemas, que você já resolveu isso daí antes. Tá? E eu faço retomo com vocês aqui, lembro do que a gente viu no início do webinar, o depoimento aqui dos executivos, tá? Que a maior parte deles, mais do que 50% deles falam: os vendedores, eles não entendem do meu negócio e os vendedores têm dificuldade para se comunicar comigo. Então, a gente tem que cuidar muito isso, porque se a nossa venda é complexa, se a nossa venda precisa da decisão de um executivo, se ela não é só uma venda técnica, isso daqui é uma coisa que vai pegar. Okay? 2 coisas bem distintas. Você ser reconhecido como um expert é uma coisa. Outra bem diferente é você conseguir aplicar o conhecimento que você tem para ajudar clientes a atingir os seus objetivos. Isso daqui, eu acho que traz à tona aquela questão do empreendedorismo de palco também. Então, o cliente está muito... Porque todo mundo hoje se intitula Grow Hacking, especialista em vendas, especialista em marketing, mas até que ponto essas pessoas conseguem fazer realmente as empresas melhorar e aumentar suas vendas? Né? Então, da mesma forma, vocês vão chegar na frente do cliente e ele vai ser cético com relação a isso. Você é um expert, ok, mas o que você já ajudou outros clientes a atingir os seus objetivos? Tá? Então, o primeiro ponto nessa questão de relacionamento com o cliente é você estabelecer o rapport e diminuir a sensação de risco dele. Tá? E aí eu trago sempre no curso esse exemplo, não sei se vocês conhecem do golfe, o handicap. O golfe, ele tem... eu nunca joguei golfe, mas assim, conheço a questão do handicap. Tá?
São 18 buracos e você tem uma média de tacadas para fazer cada buraco, ok? Então, conforme um jogador ele é muito bom, ele vai dar menos tacadas para fazer os 18 buracos, enquanto o outro jogador ele vai ter que dar muito mais tacadas. Então, para um jogador jogar com outro e não ser um jogo chato, ou eles terem saberem se eles podem jogar um com o outro, foi criado no golfe o handicap, tá? Então, o que o cliente ele quer saber, na verdade? Qual é o seu handicap? Será que esse cara que está vindo aqui me visitar, ele conhece do meu segmento? Será que ele conhece do segmento de varejo? Será que ele sabe falar sobre logística, que ele está vindo aqui falar comigo? Então, aqui é uma provocação para vocês. Qual é o seu handicap? Ainda com relação à abordagem human to human, ok? Vocês acreditam que existe essa convenção social do vendedor ele ter baixa autoridade e baixo valor social? Por outro lado, o comprador ele tem alta autoridade e alto valor social? Então, isso daqui não sou eu que estou trazendo. Claramente, isso daqui é uma convenção social e não é só no Brasil. Isso é fora do Brasil. Isso daqui também é muito claro. Então, do lado do comprador, como é que ele enxerga o vendedor? Essa pessoa entusiasmada pra caramba, ele quer forçar a barra, apertando a minha mão, querendo fazer amizade a todo custo. Qual é a visão do vendedor pro lado do comprador? Pô, olha essa pessoa sem emoção, esse cara monótono, eu não consigo extrair nada dele. Então, claramente, a gente tem aqui dois mundos distintos que precisam conversar. Então, como é que você consegue estabelecer essa confiança e rapport? Vai respeitar os prazos e as datas limites do cliente, não atropelar, ok? Deixar ele falar. Ouvir empaticamente, isso é muito importante, né? Ouvir com empatia é uma coisa bem diferente do que só ouvir. E você confirmar os sentimentos. Não guarda para você assim, não, eu acho que ele gostou, não. Pergunta. Pergunta se realmente é aquilo, se ele está gostando, se é esse o caminho. Falamos várias vezes sobre isso, demonstrar conhecimento sobre o negócio do cliente, tá? Estabelecer um entendimento comum. A gente vai tratar isso daqui um pouco mais para frente, tá? E cumprir as suas promessas, tá? Nesse processo de venda, eu digo para vocês que a venda é a arte de perguntar. É como saber perguntar. Então, Sócrates, como grande filósofo, que não escreveu nenhum livro, mas ele foi o mestre em saber perguntar, porque ele fazia as perguntas certas. Então, nessa condução de articular valor e fazer um business conversation, existem 3 tipos de pergunta. Uma pergunta aberta, uma pergunta de sondagem e de confirmação. Então, o ponto aqui que eu trago no treinamento, ensino vocês a usar, é que tipo de pergunta, vários exemplos de pergunta aberta, pergunta de sondagem e de confirmação, que a gente vai usar. Então, esse processo ele envolve fazer perguntas certas, né? Como essa pergunta aberta, né? Você pode me explicar por que vocês estabeleceram um crescimento de 50% ao ano? O cliente vai trazer esses pontos, você vai poder fazer uma pergunta de sondagem. Pô, então, isso é porque... E aí você sonda, né? E depois vem a confirmação. Então, o que você está me dizendo é que você vai crescer 50% ao ano. Esse crescimento você está justificando porque você vai abrir filiais fora do Brasil e, para isso, você precisa trazer uma solução nova para o mercado internacional. Você fez a confirmação da sua solução. Eu gosto dessa foto aqui, que eu vejo esse executivo de óculos. Ele não está falando, claro, a imagem está congelada, mas assim, eu entendo que ele está ouvindo empaticamente. Ele está ouvindo realmente o cliente, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que exercitar, sabe? A gente saber fazer a pergunta e ouvir.
anotar realmente o que o cliente está falando, isso é muito importante. Tá? Dentro desse exercício da metodologia, eu criei essa questão da matriz de valor. E aqui tem ciência envolvida, tem persuasão, onde a gente passa desde o desafio até a evidência, com vários pontos que a gente organiza e até faz em cursos, por exemplo, que eu faço. Desculpa que caiu de novo a... Acho que vocês estão me escutando de novo, voltou a conexão. Então, em treinamentos que são presenciais, eu consigo fazer exercícios aqui de roleplay, né? Onde a gente troca as posições, eu faço uma posição como vendedor, em cima das informações que a gente tirou, identificando quais são os desafios do segmento do cliente, quais são os desafios e problemas que ele está enfrentando. A gente consegue estabelecer, entender quanto que ele está perdendo. Entende o seguinte, eu estou dizendo quanto que ele está perdendo, não quanto que ele vai ganhar. Primeiro eu estou trabalhando essa questão psicológica, quanto que ele vai perder. Qual é a oportunidade? Qual é o ganho que ele pode ter? Qual é a parte da solução que eu estou entregando que vai endereçar isso para ele e aonde que estão as evidências? Então, a gente monta essa matriz de valor que vai nos ajudar em reuniões, vai nos ajudar a popular site, a escrever e-mails. Essa matriz de valor é uma das coisas chaves do processo. Tá? Como que eu monto esse Executive Conversation para usar as perguntas que eu montei? Lembra? Pergunta aberta, a pergunta depois de aprofundar o problema e as perguntas de confirmação. Então, eu começo identificando quais são os desafios de negócio. Eu posso já trazer uma lista de pontos que são desafios de negócio, mas eu posso explorar com ele, né, que o cliente pode me trazer pontos diferentes de negócio. Então, eu vou fazer perguntas abertas, quer dizer, eu uso lá as perguntas de identificação e confirmação e eu vou para identificar o problema, que, na verdade, são as oportunidades para vocês. Ok? Identificado o problema, eu vou tentar descobrir o que ele tem na cabeça dele que ele pensa que é uma solução para o problema. Identificado o que ele pensa que é uma solução para o problema, eu vou posicionar a minha solução. Você entende que é uma coisa diferente. Eu não vou pular para dizer para ele qual é a minha solução. Eu tenho que tentar identificar com ele, ver o que ele imagina que é uma solução para o problema. Eu vou posicionar a minha solução. E aí, por último, o que eu vou fazer? Eu tenho que buscar uma concordância com ele sobre o que eu tenho de solução e o que ele imagina como solução sendo uma coisa agora única, para dar um match. Se ele não concordar com o que eu estou trazendo de solução, ele entende como solução, vai ser mais uma proposta que você emitiu, que você está esperando o resultado e não veio, claramente. Então, esse processo daqui é também chave para você fazer uma venda de valor. Tá? Então, recapitulando aqui, a questão do human to human. A gente precisa estabelecer o rapport, eu preciso conhecer muito sobre o negócio do cliente, sobre o segmento dele, eu tenho que fazer as perguntas certas e eu tenho que saber fazer essa articulação do valor que eu acabei de mostrar para vocês. Ok? Bom, então agora eu tenho, vocês devem estar também pensando, pô, como é que eu posso fazer, depende de uma capacitação nesse conteúdo. Eu tenho um workshop que é presencial e eu tenho um curso online sobre esse conteúdo que vocês viram. Tá? Então aqui, no workshop presencial, o próximo que eu vou fazer é agora em maio, dia 10 e 11 de maio, em São Paulo. São 16 horas de imersão, a apostila são quase 180 slides, o conteúdo para download, índices, templates, planilhas, exemplos, são 22 conteúdos, é um material muito rico. Tá? E o preço do primeiro lote, ele está R$ 877, mais as taxas, que são 10%, isso no Simpla. Tá? E tem um preço especial para startup a R$ 450. O que eu fiz para vocês? Eu fiz um desconto
de 20%. Se vocês escanearem, pegarem o celular e escanear aqui o QR Code, vocês vão direto para o link com o desconto já de 20%, onde o ingresso fica a R$ 701. E eu vou deixar disponível, vou passar para vocês o link com esse desconto, mas vocês podem usar aqui pelo QR Code. Tá? Então, esse é um presente aqui do workshop para vocês. O outro curso que eu tenho é o curso online. Okay? Então, vocês podem usar o QR Code também e ir no curso online. São 10 videoaulas, são 2 horas de curso ao todo, de 4 módulos. O mesmo material que vocês têm de conteúdo para download no presencial, vocês têm aqui também com o curso online. E a plataforma de learning é do Hotmart. E esse curso ele está por R$ 297 no meu site. Ok? Buenas. Agora a gente pode ir para as perguntas. A gente tem uma pergunta só. Deixa eu abrir o chat aqui para ver se de repente vocês possam fazer pelo chat também. Tá? Então, eu deixo aberto aqui para vocês fazerem pelo chat, se vocês quiserem. Eu tenho uma pergunta do Q&A, que é o seguinte: as causas de acidentes com venda smart podem ocorrer ao mesmo tempo, cada um em grau diferente da outra, mas podem estar todas presentes. Né? E o que a gente faz nesse caso? Né? Que eu estou entendendo aqui que você vai endereçar, por exemplo, as que são mais prioritárias. Né? Geralmente, quando eu faço a consultoria, a gente identifica e faz uma análise de maturidade e vê onde estão todos os problemas, ok? E vai endereçar esses que são os mais latentes, ok? Se vocês têm mais alguma pergunta? Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou passar para vocês a oportunidade do desconto para o curso. E aqui seguem também meus contatos para vocês fazerem conexão no LinkedIn e também conhecerem meus livros. Tá? Passo o link para vocês agora em seguida. Ok? Obrigado pela participação de todos. Tá? Um grande abraço. Vou programar outras praças para o curso, mas em Curitiba ainda não tenho ainda programação para ir para Curitiba. Okay? Obrigado a todos.